Oi, gente, eu sou a Toti. No vídeo de hoje nós temos o Lidos de Fevereiro. Veio aí, gente, ele veio aí. Tô tentando gravar esse vídeo há literalmente 1h30, mas eles estão cortando a grama do meu condomínio, então eu simplesmente não consigo gravar porque tá com muito barulho, mas agora eles deram uma pausinha. Então talvez exista a chance deles voltarem. Então vamos correr com isso daqui, mentira. A gente vai no nosso tempo, mas talvez eles voltem. Gente, fevereiro foi um mês que eu não tava botando muita fé, porque eu passei quase ele inteiro lendo um livro só. Tipo, que foi a primeira leitura do mês. Eu sabia que eu ia ter que ler outro livro por causa do meu Clube do Livro. Pra quem não sabe, eu tenho um Clube do Livro mensal, que chama Clube do Livro Romântico. Só procurar a gente no Instagram. A gente não tá aceitando novos membros agora, porque tá muito cheio. Mas existe sim uma lista de espera, então só mandar uma DM pra gente lá. Enfim, então eu tenho esse Clube do Livro presencial. Então eu sabia que eu ia ter que ler a leitura dele. Então eu sabia que dois livros eu com certeza ia ter. Pô, eu tinha que terminar aquele que eu tava lendo o mês inteiro. E eu esperava, eu acreditava em mim, eu tinha fé que eu ia conseguir terminar o livro do clube, né? Só que aí, gente, baixou o espírito da Todd de 2022 em mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se vocês lembram, pra quem é dessa época, eu não sei se vai ter alguém. Pra quem assistia os reading vlogs, os vlogs, sabe que eu surtava, eu não lia nada o mês inteiro. Aí chegava faltando 3 dias pro mês acabar, eu enlouquecia e lia 10 mil livros. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu virei e falei, pra me estimular, que vocês sabem que eu sou assim, eu preciso gravar um vídeo pra ficar estimulada a fazer as coisas. Falei, pra me estimular, eu vou gravar um vlog. Aí eu falei, eu vou ler esse livro aqui. E o livro do Clube do Livro, que era O Encantamento Delicado, que spoiler, vem aí nesse vídeo, obviamente. E aí eu comecei a ler esse livro e eu enlouqueci. E o livro, tipo, eu fiz um plano de ler ele em 4 dias, porque, tipo, faltava 4 dias pro clube. Falei, vou ler tantos capítulos nesses dias. Gente, eu acabei o livro em um dia, porque ele era só muito legal. E aí eu virei e falei, vou pegar outro. Aí eu peguei, vou pegar outro, eu peguei. Gente, quando eu pisquei, eu li 4 livros em 4 dias. Então, o espírito da Tocha 2022 desceu no meu corpo, então a gente tem que ser grato a ela, bater palma e falar, é isso aí, gatinha. Como comentário obrigatório, me conta aqui nos comentários quais livros você leu em fevereiro. Tocha, não li nenhum livro em fevereiro. Me conta aqui que você não leu nenhum livro em fevereiro. Você sabe que eu gosto de saber de vocês, não tendo lido nenhum livro. Mas enfim, me conta aqui nos comentários o que vocês leram. E se vocês gostaram, deixa aqui de indicação aqui nos comentários. Fala, li tal coisa e amei, li tal coisa e odiei. Me conta aqui o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Fala comigo. Lembrando também que as minhas redes sociais estão no comentário fixado. Lá você consegue achar meu Instagram, meu TikTok, minha Twitch. Quero voltar a fazer lives. E, tipo assim, quem me acompanha nas outras redes... Eles voltaram a cortar a grama. Então é aquela coisa, quem me acompanha nas minhas redes sociais já tem uma ideia do que eu li, do que eu não li das notas, porque lá eu vou sempre atualizando, vou sempre falando com vocês, até porque eu não consigo ficar calado enquanto eu tô lendo, né, gente? Eu tenho muitas opiniões. Então, assim, quem me acompanha por lá já tem mais ou menos uma ideia. Vou deixar aqui também pedir pra vocês darem uma olhada no último vídeo que saiu no canal, que foi eu atualizando o meu diário de leitura. Nele eu faço atualizações, inclusive desses livros que estão aqui, a maioria deles. A maioria não, né? Não, na verdade eu fiz os de janeiro, mas pega o primeiro aqui, então é quase. Não é nem maioria, porque eu li 5 livros. Eu li 5 livros esse mês, o que eu acho um número ótimo de livros. Pra mim, eu quero daí de 5 pra cima. Pra mim, 5 é uma ótima média de leitura. Tô muito feliz com 5. Se eu ler 5 livros todos os meses, o ano tem 12 meses, isso dá 50, 60 livros. Gente, 60 livros é muita coisa. Eu acho muita coisa, não sei vocês, mas pra mim 60 livros é muita coisa. Enfim, então vamos parar de enrolação e vamos logo das minhas opiniões? Lembrando que esse vídeo, ele não tem necessariamente spoilers, mas eu dou detalhes sobre o que eu achei da leitura. Sempre aviso isso pra vocês, que pra você, se você não quer, tipo, ter nenhuma informação sobre o livro, talvez esse vídeo não seja pra você. Porque eu vou pegar o livro, vou falar, tipo, eu gostei desse livro porque ele trata relações de gays, sei lá. E eu sou lésbica, então é óbvio que eu gostei desse livro por esse motivo. Então, tipo, eu vou dar detalhes do que tem no livro. Então, se você é aquela pessoa que gosta de ler o livro sem ter ideia do que tá acontecendo, talvez esse vídeo não seja pra você, se você encontrar um livro aqui que você quer muito ler. Mas, se você não se importa com detalhes, tipo, eu gostei desse livro por causa disso, eu não vou dar detalhes, tipo, eu não vou dar spoilers, tipo, na página 25, eles fazem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não vou dar esse tipo de spoiler. Mas eu vou dar detalhes sobre por que eu gostei e por que eu não gostei de algumas coisas nessas leituras aqui. Então, fiquem tranquilos que não teremos spoilers direcionados, mas teremos detalhes do porquê que a minha opinião foi a minha opinião. A primeira leitura desse mês foi um livro que tá parado na minha estante, inclusive eu li ele porque ele está parado na minha estante, saiu no vlog da pré-estreia de Morro do Ventos Vivantes. Eu queria muito pegar um livro pra ler, eu tava meio de ressaca, não tava conseguindo ler nada, não reparem no meu queimado aqui, que foi queimado de carnaval, tá? Vou até deixar o cabelo aqui na frente. Eu queria muito pegar um livro pra ler, mas eu não sabia qual, e aí eu joguei o Livrópoli. Quem viu um vídeo do meu diário de leitura sabe que no meu diário de leitura eu tenho um negócio que chama Livrópoli, que é pra me ajudar a decidir minha leitura quando eu estou indecisa. Eu já usei ele, tipo, algumas
algumas vezes já esse ano. Enfim, e aí caiu um livro que fosse muito antigo na minha estante, de uma autora que eu nunca li. E aí, eu já tava meio flertando com ler esse daqui, por causa que eu comprei o segundo dele no vídeo de unboxing. Também vou deixar o vídeo de unboxing aqui em cima pra vocês, tô deixando vários vídeos aqui em cima. Então eu comprei o segundo no vídeo de unboxing, é uma duologia, então eu falei, já que eu comprei o segundo, eu sabia que eu queria muito ler o primeiro. E aí, quando caiu exatamente isso no Livrópolis, eu falei, acho que é um sinal do destino. Que foi, eu vou errar o nome desse livro várias vezes, tá? Saibam disso. Bone Crier's Moon. Esse é o livro. É engraçado, gente, porque o único vídeo que eu não vou errar a sinopse é o vídeo de Lidos do mês. Porque eu sou um pavor com sinopse. Quem acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu sou um pavor. Eu não consigo entender sinopse. Pra mim, sinopse é um negócio que é muito nebuloso. Pra mim, eles sei lá, eu não gosto de sinopse. Sinopses pra mim não dão os detalhes que eu preciso. Enfim, e aí, o único vídeo que eu acerto a sinopse é o vídeo do Lidos do mês, porque eu já li, então eu não preciso acertar a sinopse. Bone Crier's Moon ganhou 3 estrelas, que eu acho que eu até fui generosa. Agora, olhando pra trás, talvez eu daria 2 estrelas e meia. Ele não passaria de ano. Com 3 estrelas, ele passa assim de ano. Esse livro aqui, gente, eu esperava muito, muito, muito dele, porque eu vi ele em vários vídeos de... Eu já falei aqui várias vezes no canal que eu tô meio cansada dessas fantasias que são todas iguais. Tipo, tudo é muito igual, todas as magias são iguais, não sei o quê. Então eu tava procurando fantasias que fossem diferentes, que tivessem sistemas de magias diferentes, que tivessem uma vibe diferente. A gente tava aceitando qualquer coisa que fosse diferente. E esse livro, ele aparecia em todas as listas, porque o sistema de magia dele é baseado em ossos. Então, por exemplo, aqui a gente tem essas bruxas, que elas são as... Eu não vou lembrar o nome. Firas. Ai, eu não lembro o nome do que elas são. Mas elas são, tipo, umas bruxas que o objetivo delas é pegar as pessoas quando elas morrem e passar as pessoas, tipo, do mundo dos vivos pro mundo dos mortos. Entendeu? Tipo assim, elas servem pra fazer, tipo, essa passagem dessas pessoas. E essas bruxas, o poder delas vem baseado nos ossos das criaturas que elas matam. Então, por exemplo, se eu matar uma coruja, eu vou ter visão noturna. Eu vou usar o osso dessa coruja e eu vou ter visão noturna. Então, se eu matar, sei lá, um tubarão, eu vou ser super rápida e eu vou respirar mais fácil debaixo d'água. Então, a magia delas vem baseada no osso dos animais que elas mataram. O que é muito interessante, muito diferente do que tudo que a gente já viu. Só que tem um detalhe. Essas bruxas, elas têm que... Tipo, pra elas realmente se tornarem essa coisa, essa classe, que eu não lembro o nome, elas têm que encontrar o amor tipo, a alma gêmea delas e matar essa alma gêmea delas. Então, e aí, tipo assim, e meio que pegar essa alma gêmea e levar, tipo, fazer essa passagem dessa alma gêmea também. Então, aqui a gente tem um cenário onde, necessariamente, elas têm que conhecer esse amor da vida delas e matar ele. Então aqui a gente tem a protagonista, que ela é filha da, tipo, matriarca desse grupo, e o sonho dela é ser a próxima matriarca, obviamente, porque a mãe dela é, então ela tem muito a provar. Então ela quer muito fazer essa passagem logo. O livro vai acompanhar 3 pontos de vistas, que é o da protagonista, que é a Elise, o do Bastion, que é esse camarada aqui que a gente já vai chegar nele, e a Sabine, que é a melhor amiga da protagonista. Todd, por que tem esse ponto de vista dessa menina? Calma, quando você ler, você vai entender. Eu também não tava entendendo nisso, por que tinha esse ponto de vista. Por um momento eu até achei que ia ser um triângulo amoroso. Não é um triângulo amoroso, pelo menos não até onde eu vi. E se tiver chance de ser um triângulo amoroso, tem mais chance da Sabine gostar da Elise do que gostar desse cara, sinceramente. Porque as duas são, tipo, melhores amigas. Elas são, tipo, a pessoa da outra, sabe? Enfim. Então a Elise, ela tá louca pra passar por esse... gente, o livro é francês, então tem vários nomes, tipo, muito esquisitos. Ela chama Elise, né? Elise. Eu não sei, enfim. Ela quer muito passar por esse processo logo. E aí, a gente acompanha o Bastion ao mesmo tempo. O Bastion, o pai dele foi morto por essas queridas aí. Então, ele tem muito ódio delas. Ele quer muito matar elas. Então, ele bola um plano. Ele encontra mais 2 irmãos que passaram pela mesma coisa. O pai deles também foi morto. E ele bola um plano junto com esse pessoal, com esses 2, que basicamente eles vão esperar, porque normalmente elas fazem esse ritual de matar uma gêmea na lua cheia. Eles vão esperar na lua cheia, no lugar onde elas fazem, que é tipo uma ponte. E eles vão matar elas. Tipo, meio que pra mandar uma mensagem. Porque eles não aguentam mais. Eles vão, tipo, vingar os pais deles. E aí, isso acontece e tal, eles vão. Só que no final das contas, como é que eu posso dizer isso? O Bastion, ele é uma gêmea da Elise. Então, ela tá lá cantando toda bonitinha e ele, tipo, meio que fica alucinado com a música dela, ele não entende. E ela olha e fala, ih, ferrou, é esse mano aqui. E aí, quando ela vai pra matar ele tenta matar ela. E aí, começa uma situação muito complicada, porque... Como assim? Não vai funcionar isso daqui. Só que aí tem uma situação que... O que acontece? Meio que... Isso não é spoiler. Tipo, eles não falam isso nas novas, mas eu acho um detalhe importante. Quando você tem a sua alma gêmea, a sua vida fica ligada a ela. Por quê? Se você... Por exemplo, eu conheci a minha alma gêmea, tô cantando minha flautinha, conheci minha alma gêmea. Eu tenho uma opção. Ou eu mato aquela pessoa agora, e já acabo com isso de uma vez, porque eu não conheço ela,
ou eu posso escolher viver com essa pessoa por 1 ano. Tipo, eu tenho 1 ano, no final desse ano, eu tenho que matar essa pessoa. Porque se eu não matar ela, a minha vida tá ligada a ela e a gente vai morrer junto. Então, tipo assim, você tem 2 opções. Ou você escolhe viver uma pequena vida com o amor da sua vida, ou você escolhe já matar ele de uma vez e nem conhecer ele, nem ter a chance de ter esse sofrimento. Então, ela quer matar ele de uma vez. Tipo assim, pra ela não tá nem aí pra esse cara. Ela quer ser matriarca, ela quer arrasar. Só que, tipo assim, eles meio que têm uma dança. Só que o objetivo dele é matar ela. Só que ele não consegue matar ela. Então eles têm que sequestrar ela. Então a gente tem uma situação onde ele sequestra ela, ele quer matar ela, mas ele não pode matar ela. E os amigos dele também querem matar ela, só que eles são quase irmãos, né? Porque eles se conhecem há muitos anos. E eles querem matar ela, só que eles não podem matar ela, porque a vida dela tá conectada à dele. E aí isso acontece em várias situações. E aí, quando eles fazem esse ritual, tem que ter a pessoa do ritual, no caso é a Elise, e tem que ter uma... Como é que é o nome daquilo? Quando uma pessoa tem que tá lá pra ser, tipo... Ah, eu esqueci, mas sabe quando você casa, você tem que levar 2 pessoas pra ser, tipo... Ai, eu esqueci essa palavra. Eu não lembro que palavra que é essa, mas enfim. Tem que ter uma pessoa pra, tipo, observar se o ritual tá fazendo certinho. E a pessoa que a Elise escolhe é a Sabine. Então a Sabine tá lá. Então a Sabine vê tudo isso acontecendo e ela leva pro tribo lá, pra tribo das bruxas. Então elas meio que têm essa aventura, essa situação onde a Elise tá presa com esse Bastion e os dois claramente vão se apaixonar, né? Porque acontece. Temos plot twists aqui. Bastantes plot twists, então temos esse detalhe que é interessante. Então as coisas que elas acham, você acha que elas não são, e quem você acha que é uma situação, não é uma situação tão assim. É complicado explicar. Enfim, ele termina com um ótimo gancho pro próximo. Só que eu vi muita gente falando mal do próximo. Quando eu postei que eu tava lendo esse livro, muita gente virou e falou: Nossa, esse é muito bom, mas o segundo é muito ruim. E teve gente falando: Nossa, eu achei esse livro péssimo. Então a gente teve opiniões muito diversas. Esse livro, eu não sei se eu já falei, mas ele ganhou 3 estrelas. Então, novamente, ele passa de ano. Só que eu tô com muito medo do próximo livro. Porque se normalmente as pessoas gostaram desse, mas não gostaram do segundo, eu não gostei muito nem desse. Então, existe chance de eu ficar chateada. Mas assim, espero que eu goste do segundo. De verdade, eu espero que eu goste, porque tô animada pra ele, tô ansiosa pra ver o que vai dar. Enfim, vamos de opiniões do porquê que esse livro não funcionou tanto pra mim. Quer dizer, não é que ele não funcionou, mas é porque esse livro pra mim, ele entra numa situação que tem acontecido bastante comigo, infelizmente, que é eu ir pra ler o livro, eu ficar completamente obcecado com aquela leitura, eu olhar pra aquela sinopse e falar, putz, isso aqui vai ser demais. E aí o livro ser uma grande decepção. Não decepção porque ele necessariamente é ruim, mas por tudo que ele poderia ter sido. Gente, quando você pega um livro pra ler, e esse livro ele poderia ser tanta coisa, e ele não é, tipo, pra mim isso é pior do que quando você vai ler um livro que você, tipo... Ah, você não espera muita coisa, e aí ele realmente é ruim. Tipo, pra mim é o pior cenário literário que pode acontecer. É você, o livro, tipo, ele tinha tudo pra ser bom. E não é que ele tá te prometendo, tipo, ele tá te prometendo de certa forma, mas ele tinha tudo. Ele tava muito fácil pra ele. Ele nem precisava fazer muita coisa, porque ele tinha sinopse, ele tinha o casal, ele tinha tudo, mas ele não consegue entregar. Então, pra mim, esse livro é o clássico caso onde ele tinha tudo. Gente, esse livro, ele tinha tudo. Tipo, ele tinha tudo pra ser impecável, mas ele não consegue chegar lá, infelizmente. Eu queria muito que ele chegasse lá, mas ele não chega. Eu sinto que o casal é meio insta-love, tipo assim, o amor deles é meio instantâneo. Tipo, faz sentido pra história que é contada aqui, mas também não faz sentido pra história que é contada aqui. Eu não consigo falar o porquê sem dar spoilers, mas, tipo assim, ao mesmo tempo que faz sentido, não faz sentido. Então eu acho que é muito instantâneo o amor deles, eu não compro muito o amor deles. Eu sinto que o final eles fazem umas escolhas pro clímax que eu não gosto, que são escolhas que eu não curto. Eu sinto que o livro, os capítulos são muito grandes, então ele não é uma leitura tão fluida assim, então eu demorei um pouquinho pra ler ele. A minha sorte é que eu tava com o audiobook dele, então eu consegui acelerar um pouco mais a leitura. Mas, tipo assim, eu ia, tipo, mesmo com o audiobook dele, porque... Uma coisa que eu percebo muito sobre mim é que eu gosto de ouvir o audiobook enquanto eu estou com o livro na mão, tipo assim, folheando as páginas. Porque, sei lá, me faz companhia, gente. Alguns gostam de ler livro escutando música. Eu gosto de ler livro escutando o audiobook do livro que eu tô lendo. Esse aqui, eu achava ele tão... que eu só escutava o audiobook. Tipo assim, toda vez que eu pegava a página e passava, eu ficava tipo... Ah, isso é meio chato. Enfim. Então... Eu acho ele... Não é que ele é chato. Acontece coisa o tempo inteiro e ele não é um livro tão grande. Ele parece ser grande, mas livro importado, eles são grossos à toa. Esse livro aqui nem é tão grande assim. A edição dele em português nem é tão grande assim. Porque sim, ele tem edição em português. Ele... É isso, sabe? Tipo... Mesmo ele não sendo tão grande, eu acho ele um pouco arrastado. E ele se passa em pouquíssimos dias, gente. Não, mentira, não se passa em pouquíssimos dias. Tipo... Se passa algumas luas. Mas pro tanto de coisa que acontece aqui, tipo assim, mentalmente, ou tipo, a jornada dos personagens é pouquíssimo tempo.
pro tanto de coisa que acontece aqui, sabe? E é isso, eu acho que pra mim a coisa que mais me pegou foi o casal. Eu acho que eles podiam ter sido desenvolvidos muito mais, porque eles tinham muito background pra ser desenvolvidos, e eu acho que eles não são. Tipo, eu acho que falta um pouquinho pra chegar lá, sabe? E eu acho que também dava pra usar um pouco mais dessa magia e do mistério em volta dessa magia e o mistério em volta dessas mulheres. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. E olha que eu não sou muita pessoa que normalmente gosta de saber grandes mistérios, né? Porque isso aqui eu acho que conta como uma romantasia. Então, normalmente, quando tem romantasias, eu me preocupo muito mais com o romance do que necessariamente a fantasia. Mas nesse caso aqui, eu queria ter visto um pouco mais da fantasia, porque, pô, você tem um sistema de magia tão interessante, tão diferente. Por que você não tá me falando mais dele, sabe? Então, é um livro que pra mim é isso. Ele com certeza no final do ano vai estar na lista de decepções literárias. Eu vou ter que criar uma categoria pra isso, gente, porque infelizmente a quantidade de livros que eu tenho lido ultimamente que me prometem, não é nem que eles me prometem uma coisa e entregam outra, eles me prometem, talvez seja um pouco disso também, eles me prometem, eu não sei se eles me prometeram um livro bom. Talvez eles tenham me prometido um livro bom. Então provavelmente esse aqui vai entrar na categoria de prometer o manga e entregar o kiwi, porque gente, eu não queria, de verdade eu não queria. Mas são decisões aqui que, pra mim, elas me estressam demais. São decisões que me estressam, porque o livro poderia ser absurdamente bom, poderia facilmente ser 4,5 estrelas pra cima, e ele só não chega lá. É só frustrante ler um livro assim, sabe? Um livro que poderia ter sido tanta coisa e ele só não é. Reflexão aí pra vida. Às vezes a gente poderia estar sendo tanta coisa e a gente não é, porque a gente, sei lá, não se entrega totalmente. Eu acho que esse livro ele só não se entrega, ele só não tenta demais, ele tenta ser um pouco básico demais, ele podia ser muito mais, sabe? Felizmente ele ficou com 3, que não é uma nota ruim, ele passa assim de ano, só que ele podia ter sido muito mais do que uma passada de ano, ele podia ter sido, tipo, grande, histórico. Bom de verdade, sabe? A próxima leitura foi. Deixa eu tirar o Kindle aqui, né? Que normalmente eu tenho o livro físico, né? Mas nesse caso foi o Kindle. O Encantamento Delicado, que eu não vou nem segurar muito tempo, porque vocês viram que dá reflexo, né, com a janela. Gente, vamos lá. Esse foi o livro do Clube do Livro. Eu tinha dado uma nota pra ele, só que depois do clube e algumas reflexões que foram feitas, eu mudei a minha nota. Eu tinha inicialmente dado 4,5, mas depois ele abaixou e foi pra 4. Que assim, se ele vier reclamar comigo na DM, no caso, o livro, o problema é dele, porque ele mereceu essa diminuída e, por favor, 4 ainda é uma ótima nota e ele ainda merece essa nota. Esse livro aqui, ele é da mesma autora de Uma Correnteza Sufocante e essa autora, ela tem se provado cada vez mais uma das minhas autoras favoritas, gente. De verdade é essa. Tipo assim, eu gosto muito da forma que ela escreve. Eu gosto muito de como ela toma algumas decisões. Ela sempre toma decisões que eu sou apaixonada com as decisões que ela toma. No Clube do Livro, as pessoas criticaram algumas coisas que, pra mim, são pontos da escrita dela e são pontos que eu gosto da escrita dela. Então, pra mim, não é problema. Esse livro aqui é outro que sempre, sempre, sempre aparecia nas listas de livro. Listras é bom, né? Nas listas de livro com sistema de magia diferente. Então aqui a gente tem uma magia baseada em muitas coisas. Tipo assim, basicamente ela, aqui na história, ela conta pra gente que alguns deuses, eles desceram e eles, tipo, meio que tiveram filhos nesse meio termo. Então, algumas pessoas têm magia na família, tipo linhagem. Tipo acampamento meio sangue, só que sem um acampamento, só que com meio sangue. Então, é meio que isso. Então as pessoas, algumas pessoas, elas têm magia. Poucas pessoas, mas tipo assim, algumas famílias específicas têm magia. Então no caso aqui, a protagonista, ela tem um tipo de magia que eu nunca vi na minha vida. Essa diva, a magia dela passa pras roupas que ela costura. Então, por exemplo, se ela costura uma roupa e ela coloca, tipo, energias positivas nessa roupa e pensamentos bons, a pessoa que vai vestir essa roupa, ela vai sentir esses pensamentos bons e ela vai passar isso pras pessoas. Então, por exemplo, se eu tô perto dessa pessoa, eu vou ficar muito feliz. O quê? Então, tipo assim, por exemplo, ela tem uma hora que ela faz uma roupa que some. O cara usa a blusa e some, porque ele meio que, tipo, é muito... Não é que ele é tímido, mas ele é muito na dele, sabe? E aí ela percebe isso. E aí ela meio que cria essa roupa pra ele conseguir, tipo, desaparecer quando ele quisesse. E ele some! O quê? Então, tipo assim, é um tipo de magia que eu nunca vi na história dos livros que eu li. Eu já li algumas coisas, viu, gente? Inclusive, bati 100 mil páginas no Scooby. Uau, que leitora! Enfim. Então, tipo, eu já li muita coisa. Então, gente, tem um sistema de magia que eu nunca vi na minha vida, eu fiquei chocada. E não é só ela, ele também tem um poder de flores, então ele tem esse poder de plantas, que é um poder que a gente já viu várias vezes, mas a forma que o dele é feito, eu gosto. Porque o poder das... Normalmente, esses personagens, que são os personagens de plantas que a gente tá acostumado, sei lá, a Flora, a Rosetta, da Tinkerbell, eles são personagens muito... Ou são tímidos, ou eles são contidos. Aqui, o poder dele é exatamente como eu sempre imaginei que seria um poder de plantas. Ele é, como as plantas, descontrolado.
ele é selvagem, ele é louco. Então, quando ele surta, as coisas explodem. Quando ele tá apaixonado, as flores florescem. Quando ele tá triste, as plantas morrem. Então, pra mim, a forma que eles colocaram aqui o poder dele é exatamente como eu sempre quis ver sendo retratado o poder de uma pessoa que tem poder de natureza no geral. Tem uma cena aqui específica que ele tá tendo uma crise, que ele tá muito mal, e, tipo, ele se fecha num tomo só que ele não tem controle sobre isso, porque o poder dele é meio que descontrolado. Porque ela também não tem tanto controle sobre o poder dela. Tanto que tem uma hora que ela tá muito mal e ela vai costurar a roupa, e aí ela olha pra roupa e fala, eita, tem muita energia aqui. E realmente tem muita energia ali. Então, tipo, é um poder que eles têm, mas não é aquele poder que ele é muito controlado e que eles usam por querer pra, tipo, atacar a pessoa. É um poder que é deles, mas que é quase como se fosse um braço. Tipo assim, tá ali, entendeu? Então, pela primeira vez eu gostei muito da forma que foi colocado esse poder de plantas aqui. Mas enfim, não vou me dar detalhes, que eu dou na hora da avaliação, porque agora é a hora da sinopse. Eles têm esse poder, esse sistema de magia, e aí essa querida, ela, tipo, ela é de uma raça que é meio que exilada e jogada de canto, e ela continua lá, triste com a família dela, sofrida e tal, eles sofrem muito nesse mundo lá deles. E aí um dia, ela é costureira, uma costureira muito boa, inclusive, ela recebeu um pedido do castelo real, lá dos reis, pra poder ir costurar o vestido e a roupa, né, dos noivos, que é tipo o irmão do rei, tipo o príncipe. Ela vai vestir o príncipe e a futura princesa, que é princesa só que de outro reino, confusões, pro casamento deles. Então ela vai, tipo, a família dela odeia o fato dela tá indo, que é uma coisa que eu tenho uma crítica que eu não acho tão desenvolvida assim no livro, mas enfim, ela vai. E aí, claramente, quando ela chega lá, ela conhece esse irmão. E esse cara, na minha opinião, esse livro é bem Orgulho e Preconceito. Porque, tipo, eles têm essa coisa dele ser meio fechadão, caladão. E ela não, tipo, e ele ser meio que tem um enemies to lovers e tudo mais. Só que ela vai começando a perceber que esse reino, ele tem alguns segredos, tipo, não segredos, mas tipo assim, tá rolando alguma coisa esquisita. Porque tá rolando várias manifestações de pessoas, inclusive que são da raça dela, mas que moram nessa cidade. E esse rei, né, que tem o príncipe, ela se apaixona pelo príncipe, tá, gente? Ela quer dizer, apaixona não, mas ela, tipo, tem que fazer a roupa do príncipe. Tipo, e esse príncipe é irmão do rei. E o pai deles, tipo, meio que desapareceu e meio que caiu todas as responsabilidades em cima desse rei aí. Esse cara não faz nada, ele não fala com ninguém. Tá, tipo, acontecendo um monte de coisa estranha no castelo, que ela vai começando a perceber com o tempo. Então ela começa a ficar com, tipo, a pulga atrás da orelha. É óbvio que ela vai começar a ir atrás disso. Só que, no final das contas, é um livro muito sobre Found Family. Então, nessa jornada, ela vai conhecer o protagonista, que é esse príncipe. Ela vai conhecer a futura esposa do príncipe, que também é uma personagem muito interessante. Ela vai conhecer a melhor amiga dessa princesa, né, que anda com ela pra lá e pra cá, o melhor amigo do príncipe. Então eu acho que é muito um livro sobre você encontrar uma família longe de casa. Tipo assim, muitas vezes a sua família não é a família que você gostaria que ela fosse. Então é muito sobre encontrar o seu lugar longe da sua própria casa. E também é sobre um romance muito querido. Então os dois, também é sobre esse sistema de magia que é muito legal. Mas também é muito sobre o romance dos dois, tipo assim, os dois se encontrando um no outro e ninguém entendia eles até eles se encontrarem, eles terem esse momento juntos, que eu acho inacreditavelmente fofo. Toda a jornada aqui desse casal é muito querida, eu gosto muito deles. Eu acho que o livro tem alguns pontos que ele peca. Alguns pontos eu acho que eles são muito da autora, porque eu sinto que a autora tem essa característica, tanto que várias coisas que criticaram no Clube do Livro era muito sobre a forma que a autora se descrevia. Então, por exemplo, todo mundo falava, tipo assim, eu acho que a autora... Todo mundo, né? Tipo, teve uma diva que falou isso. Ela falou, tipo, eu acho que a autora, ela fica muito tempo descrevendo o cenário e ela não descreve muito os personagens. Só que, pra mim, isso não é um problema. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo visualizar lugares. Eu sou muito melhor pra visualizar pessoas. E eu também não me importo muito com a cara das pessoas, eu me importo muito mais com o cenário em si. Então, quando ela falou isso, eu falei, isso não é um problema pra mim, porque como eu não visualizo lugar nenhum, eu preciso que as pessoas me falem como é o lugar, pra eu ter pelo menos, pra eu puxar em algum lugar da minha memória, um lugar que parece com isso, pra eu conseguir, tipo assim, me visualizar minimamente o livro. Os personagens, eu não preciso de muito detalhe sobre eles. Então eu acho que aqui a autora tem algumas coisas que ela faz, não que ela faz mal, mas são decisões conscientes que ela toma baseado nos outros livros que eu já li dela. Então, tipo assim, são formas que ela escreve mesmo. Eu acho que é meio que dela, tipo, não fechar, tipo, não dar todas as respostas. Ou não dar, tipo, é isso, não dar todas as respostas mesmo. Tipo, o livro vai acabar com aquele gostinho de, eu sinto que ela, tipo, falta algumas coisas pra serem ditas. Mas eu acho que a história que ela queria contar era a história X, não a história Y. Por um acaso, o livro tinha Y, mas o foco era muito mais na X. Então eu acho que é muito mais sobre o casal do que em si sobre tudo que tá acontecendo no fundo. Tanto que eu falei isso no Clube do Livro e eu diminuí a nota exatamente por causa disso, que eu acho que esse livro, ele ia se beneficiar muito mais se ele não tivesse todo o background político dele.
tivesse todo esse background de, uai, desses mistérios que estão acontecendo, tipo, no background. Eu acho que ele seria muito mais interessante se fosse essa personagem chegando lá, se apaixonando por esse cara, mas esse cara tem que casar. Tipo, ele tem uma noiva. Só que essa noiva também não gosta dele. A noiva claramente não gosta dele, tá, gente? Isso é um detalhe aí. Então, tipo assim, ela é uma menina muito, tipo... eles têm essa coisa de, tipo, nosso destino é ser nobres. Então, eu não vou me apaixonar por ele. Eu sei que eu não vou me apaixonar por ele. Eu tenho que casar com ele porque eu tenho que casar com ele. Faz parte. Então, seria muito mais interessante se o livro se beneficiasse disso. Se ele fosse só... essa menina que ela não tem um apoio em casa, então a família dela é uma família bem complicada, que eu acho que falta também um desenvolvimento disso no livro, mas não foi uma coisa que me incomodou muito. Eu acho que seria muito mais interessante se fosse muito mais sobre ela encontrar uma família fora da casa dela, encontrar uma pessoa que ela amasse fora da casa dela e que amasse ela de volta, porque ela é uma protagonista daquela people pleaser, tá, gente? Ela é aquela coitadinha sofredora que ninguém da família valoriza os esforços dela. Então, seria incrível se ela encontrasse pessoas que valorizassem isso, pessoas que amassem ela por quem ela é, não pelo que ela pode fazer ou pelos esforços que ela pode fazer pra conseguir fazer a família dela ficar bem, sabe? Mas sim pelo quem ela é, pelo jeitinho dela, pela forma que ela fala, pela forma que ela age, pela bondade que ela tem. Então eu acho que o livro seria muito mais interessante se ele não tivesse todo esse background político, até porque ele não desenvolve esse background político. Tipo, eu entendo as escolhas que ele toma, eu entendo a forma que ele caminha com as coisas, mas ao mesmo tempo... eu acho que ele falha em algumas decisões que ele toma aqui, sabe? Tipo assim, ele... pra mim, se realmente não tivesse esse background político, ele seria muito melhor mesmo. Ele com certeza seria 5 estrelas, porque seria muito mais focado no found family e no romance, que eu acho que é o que ele tem de primor, é o que ele faz melhor. O romance aqui é muito bem feito. Esses personagens, eu gosto muito deles, eles são muito queridos. As meninas do clube também falaram mal do protagonista. Eu gosto do protagonista, eu acho que ele tem camadas, eu gosto das camadas que são apresentadas pra gente. Eu gosto muito da protagonista, eu gosto muito do que é feito aqui, eu gosto das decisões que são tomadas, eu gosto de muitas coisas que tem em volta desse livro, sabe? Então, eu não tenho essas críticas especificamente, eu só acho que realmente a autora, quando ela tenta colocar muito esse background que vai além do romance, ela perde, tipo assim, ela podia ter só ficado no romance mesmo, porque eu acho que o livro continuaria sendo impecável, só que ele ganharia ainda mais, porque ela não gastaria tanto tempo e tantas páginas falando de uma coisa que ela não ia desenvolver tão bem assim. E principalmente porque o livro não é um livro grande, o livro ele é meio curto. Então, ele não é curto, mas, tipo assim, ele é tipo, um tamanho padrão de livro. Só que ele poderia ser muito maior. Tipo assim, pro tanto de questões políticas que ela abre aqui, ele facilmente poderia ter sido maior. Mas ela escolhe que ele é menor. Então, tipo assim, como ela escolheu que ele seria menor, ou de duas uma, ou ela faz ele ser maior e realmente desenvolve as questões políticas, ou ela mantém ele menor, mas tira toda a parte política. Então, pra mim, tem algumas decisões que são tomadas de forma errada, mas é um livro extremamente gostoso de ler. É um livro que ele flui muito bem. E é um livro que quando você pisca, você terminou. O que é curioso, porque muita gente falou que o contrário. Muita gente virou pra mim e falou, nossa, eu não conseguia ler esse livro. Ele não conseguia me pegar de jeito nenhum. Gente, pra mim foi o contrário. Tanto que é isso, eu fiz um plano de 4 dias e o plano de 4 dias durou um dia e meio. Porque eu engoli esse livro. Eu engoli. Pra mim, ele, desde o início, ele me pega muito. Mas é isso. Eu gosto muito desse tipo de escrita da autora. Uma Correnteza Sufocante foi um livro que eu amei. Tipo, eu também engoli esse livro. Então, eu sinto que o que essa autora se propõe a fazer, eu gosto muito e funciona muito pra mim. Então, talvez não funcione pra você. Talvez não seja o tipo de coisa que você curte. Mas saiba que se você curtir... se você curtiu, né, Uma Correnteza Sufocante ou os outros livros da autora, esse aqui eu acho que ele continua na mesma pegada e, na minha opinião, ainda é um livro muito gostoso de ler. A minha próxima leitura foi um livro que, tipo assim, vocês sabem que eu tenho a minha TBR, né, TBR anual, inclusive vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês terem uma ideia de quais são os livros. E pra eu conseguir completar a minha TBR anual, eu preciso ler 2 livros dela por mês, porque são 24 livros que eu tenho nela. Em 12 meses, matemática, enfim. E aí, eu tava tipo, eu quero ler algum livro dela e tudo mais, eu preciso ler o livro dela e tudo mais. Só que aí, eu fui fazer o vídeo que eu comentei com vocês, que foi o último vídeo que saiu aqui no canal, e eu percebi, enquanto eu fazia o mosaico literário, que é tipo, toda a parte que eu pinto onde, que tipo de gênero que eu li naquela semana, porque ele, tipo, é um quadradinho por semana. E eu tinha percebido que, até então, naquele momento no ano, que até então, aquele momento vulgo semana passada não, tipo assim, 5 dias atrás, eu não tinha lido nenhum romance, eu só tinha lido fantasia. Eu olhei pra mim mesma e falei, tudo bem, eu sei que eu tô fantasiosa esse ano e eu estou mesmo, só que saudade de ler uma fantasia, de ler um romancinho, sabe? Enfim, olhei pra minha estante, olhei e falei, qual será que é o romance mais água com açúcar que tem aqui? E tipo, e ele também tinha que ser pequeno, porque eu também queria uma leitura fluida. E foi assim, Que Sinais do Amor entrou aí. E
se provou exatamente o que eu precisava. Vocês sabem que eu tenho aquela coisa que, pra mim, existem os livros de respiro, né? Que foi o que eu falei de Cafés e Lendas no vídeo dos livros de janeiro. Que pra mim é aquele livro onde você teve uma leitura, ou você tem tido leituras que são meio densas. Não necessariamente densas, porque o Encantamento Delicado e Bonnie Cryer's Moon não são leituras densas, mas são fantasias, gente. E mesmo se ela é fantasia, ela é leve, ela ainda tem um monte de nome, um monte de descrição, um monte de nome de cidade, um monte de reino, que ainda mesmo ela sendo leve, ainda assim ela é muito mais densa que um livro de romance básico. Então, eu precisava de uma leitura gostosinha, uma leitura que eu só curtisse, que ela só me levasse. E esse livro aqui, ele é exatamente perfeito pra isso, até porque ele é um livro extremamente curto e ele é da mesma autora de Minha Melhor Parte, pelo que vocês podem ver pela ilustração, que é clássica dele, que, tipo assim, é exatamente o mesmo estilo de ilustração. Eu não sei se eles passam no mesmo universo, eu não acho que eles passam no mesmo universo, porque eu não peguei nenhuma referência aqui. Se ele se passar e eu não peguei, me conta aqui nos comentários, mas passou liso. Se realmente isso aconteceu, passou liso por mim. Enfim. E pela quantidade de marcações, vocês podem ver que eu amei esse livro. Ele ganhou 4 estrelas. E eu fico chocada como que essa autora, ela tem tudo pra ser uma das maiores autoras de romance da atualidade. Porque essa mulher, ela vem com tudo no sentido de romance. Ela vem com tudo no sentido de tensão dos personagens. E ela vem com algo que pra mim, tipo, na teoria deveria ser mínimo, mas que é um diferencial dela, que é trazer temas sensíveis que as pessoas simplesmente não trazem. Tipo, no primeiro livro, que os dois protagonistas são PCDs, e a gente tem um plot de gravidez. E nesse livro aqui, onde a gente tem personagens de casa de acolhimento, os dois, e o irmão do protagonista, ele é um personagem surdo. E são detalhes, gente, são detalhes que a gente só não vê. Sabe quando eu digo pra vocês que quando eu sempre piso naquela tecla de, a gente tem que tentar ler coisas diferentes, a gente tem que tentar sair um pouco da casinha. Não é necessariamente que eu tô virando pra você e falando, não leia livros de romance, você só tem que ler clássicos. Não é sobre isso. É sobre você ler, sim, um livro de romance, mas um livro de romance que te traz uma perspectiva diferente. Um livro de romance que sai daquela caixinha dos protagonistas que são extremamente padrões, que são os dois, tipo assim, os dois estadunidenses brancos de cabelo castanho que a gente vê 1 milhão de vezes por aí. Ou louro, ou quando tem uma variação ruivo. Tipo assim, é um livro que ele traz uma mínima variação, mas é uma variação de uma experiência, de uma jornada, de uma vivência que você não tem. Então, tipo assim, cara, eu tô com quantidade de coisas que eu li aqui que eu não tinha ideia e que eu não tinha noção nenhuma que aconteciam. E que tá num livro de romance básico, água com açúcar gostoso. Então, é possível sim você variar a sua leitura, você variar o seu repertório, você variar tudo que você tem dentro de você e você conhecer coisas novas, conhecer vivências diferentes, lendo um livro de romance. É exatamente isso que eu falo com vocês, que sair da sua caixinha, tentar ler coisas diferentes, não é tentar ler fantasia se você não gosta de ler fantasia, ou tentar ler livros muito densos. Não, é você tentar procurar dentro do que você ama ler, coisas que saem da sua vivência e do seu costume, que é exatamente o que acontece aqui. Gente, eu nunca tinha lido um livro com personagem surdo. E aqui eu pude ler um livro com personagem surdo. E, tipo assim, eu não sabia nem como ia estar nas palavras, tipo, na escrita isso. E ela faz de uma forma que fica muito simples da gente entender quando eles estão se comunicando em linguagem de sinais e quando eles estão se comunicando em linguagem falada. Então, tipo assim, sabe, é uma coisa tão... É esse o ponto. O ponto é você tentar variar. Eu não dei a sinopse ainda, né? Eu tô advogando pelo livro. Desculpa, mas é porque é isso. Quando eu viro pras pessoas e sempre falo, eu sempre clico nessa tecla de vamos variar a leitura, vamos tentar coisas diferentes, vamos tentar coisas novas. Não é pra você só ler clássicos e falando que romances não são importantes. Pô, se você quer só ler romance, só lê romance. Mas tenta variar o que você lê de romance, sabe? Tipo assim, gente... Enfim, vamos lá. A sinopse agora. Isso vai bem breve, eu acho, enfim. Ainda tem isso, ela ainda não é... Ela é uma protagonista que ela não é magra, tá? Ela não é padrão. Essa mulher, ela é muito boa, enfim. Aqui a gente tem a Chloe Warren. A Chloe, essa sinopse, inclusive, dessa sinopse errada, tá? No vídeo onde eu comprei esse livro... Não, eu nem comprei esse livro. Esse livro não foi o que eu ganhei da Out na Bienal? Nem sei, gente, eu acho que foi. Então ele provavelmente tá no unboxing de Bienal, que provavelmente não cabe mais pra eu colocar aqui em cima, mas se caber eu vou colocar. Eu dei a sinopse toda errada, mas agora eu vou dar a sinopse certa. A Chloe, ela tá vivendo a vida dela, tem 24 anos, tudo mais. A Chloe é uma criança de casa de acolhimento, então ela foi... Os pais dela entregaram ela, os pais não, né? A mãe, porque ela não sabe quem é o pai dela. A mãe dela entregou ela, porque a mãe... Não, meio que não entregou, a mãe dela é viciada. Então, tipo assim, eles tomaram ela da mãe dela. E ela foi adotada, ela teve uma família adotiva que criou ela, e ela tinha uma relação com a mãe dela, tipo, meio que à distância. Ela sabia que era a mãe dela, sabia como é que a mãe dela tava caminhando e tudo mais. Um dia, ela lá com seus 24 anos, formada, vendo a vida bem dela, ela recebe uma ligação tipo, eu não vou lembrar o nome desse pessoal, mas é um pessoal que trabalha com crianças em questão de adoção e tudo mais. E ela recebe essa ligação dessa diva, e essa diva fala, olha, a sua mãe acabou de ter um bebê, e ela tá pedindo pra você ir lá
conversar com ela. Porque ela quer que esse bebê fique com a sua guarda. Gente, no primeiro capítulo. E a menina olha e fala, o quê? Eu tenho 24 anos, eu, tipo, não ganho fixamente um dinheiro fixo, porque ela é design gráfico, então, tipo assim, ela pega freelancers por aí. E ela fala, tá. E aí ela chega lá, olha pra aquela criancinha e não tem como. Ela vira e fala, eu não quero que essa criança, tipo, passe pelo que eu passei. E aí ela pega essa criança pra adotar ela. Só que tem uma questão. Ela tem que, tipo, daqui uns meses ela vai tentar aquele negócio no tipo, aquela. Eu não lembro o nome, os termos exatos, mas, tipo assim, o juiz vai olhar pra ela e saber se ela vai ficar com a guarda da criança ou não, se ela consegue ficar com a guarda da criança ou não. Só que pra isso ela tem que ter renda fixa, ela tem que ter uma casa, que ela tem, porque ela. Eu não entendi se a casa era dela, se os pais dela eram uma casa, só que, enfim, ela tem uma casa com aluguel e essa casa tem muitos quartos, porque ela divide apartamento com as duas melhores amigas dela, só que essas melhores amigas dela formaram e elas voltam pra cidade interior delas. Então ela tem uma casa, ela tem tudo que ela precisa ter. Tipo assim, ela consegue prover com a menina de todas as formas. Só que ela não tem o dinheiro fixo, porque ela ganha de forma freelance. E ela tá muito preocupada, porque vai estar chegando o dia. Tá chegando não, né? Mas, tipo, vai chegar o dia e ela não sabe como conseguir esse emprego fixo. Aí, essa mulher liga pra ela novamente e fala, então, a gente tem um programa... Vem aqui. Aí ela vai. A gente tem um programa Aí demora um pouquinho, inclusive, pra ela ficar com a bebê, porque a bebê nasce prematura. Então, ela não pega a bebê automaticamente. Tipo, pô, a mãe liga pra ela, ela sai com o bebê na mão. Não, a bebê fica um tempinho no hospital. Essa mulher vira pra ela, voltando, essa mulher vira pra ela e fala, a gente tem um programa aqui que, basicamente, ele pega duas famílias que estão em situações que se completam e juntam elas. E aí ela vira e fala, eu tenho um cara que ele quer muito a guarda do irmão dele de 15 anos. Porque o irmão dele é surdo e o irmão dele, tipo, tava numa casa de acolhimento que ninguém se comunicava com ele tipo, onde ele consegue arrumar um apartamento, não tem nenhuma escola que consiga se comunicar com ele também. E perto da sua casa tem uma escola que, tipo, é a melhor escola possível pra esse menino tá. E seu apartamento tem 3 quartos. E necessariamente tem uma lei, uma regra lá que se você tem uma criança acima de 10 anos, essa criança tem que ter um quarto somente dela pra você conseguir a guarda dela. Então esse cara tá com muita dificuldade de achar um apartamento com 2 quartos, perto né, dessa escola dela. E ela fala, então, meu plano é juntar vocês dois, porque ele tem a renda fixa, você tem a casa com 3 quartos, que são os 2 quartos, um do cara e um do menino, e tudo vai ficar bem. Então, basicamente, a gente tem esse romance onde os dois protagonistas têm que morar juntos! Eu amo livro dividindo o mesmo teto. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. Vocês sabem, eles não dividem a mesma cama aqui, mas eles dividem o mesmo teto. Então, tipo assim, eu amo, porque é o que eu sempre falo pra vocês. Tem sim a beleza nos romances mirabolantes. É incrível você ler personagens de uma fantasia que, sei lá, que tem que se juntar pra matar não sei quem de tal reino. Mas tem sim a beleza, e eu sempre, toda chance que eu tiver, eu vou falar disso. Tem a beleza em você ler um livro onde os personagens estão apenas vivendo uma vida completamente normal e eles se apaixonam na absoluta casualidade disso. Eles se apaixonam nele pegar, ver que ela tá cansada e lavar a louça pra ela. Ela vê que ele tá tendo um dia difícil e fazer um almoço pra ele, preparar um lanche pra ele, pro irmão dele. Ou, sei lá, ver que, tipo assim, que eles brigaram, os dois, e que ela pode tentar conversar com o menino, tipo, de trazer outras perspectivas. Ou ele vê que ela tá absolutamente cansada, sem conseguir dormir, pegar a menininha, o bebezinho, cuidar do bebezinho pra ela poder descansar, pra ela poder sair, pra ela poder fazer uma coisa. Tem a beleza absoluta na paixão, na casualidade. E esse livro, ele lembra... Ele é um lembrete disso. E não só ele, mas eu acho que todos os livros onde você é obrigado a morar com a pessoa tem muito esse tópico, mas eu acho que esse aqui, principalmente, porque os dois, eles vêm de lares onde eles tinham essa percepção de que, eu não sei se é uma visão geral de crianças de casa de acolhimento, mas os dois são personagens que eles só queriam ser escolhidos. Eles só queriam que alguém escolhesse amar eles de como eles são. E não escolhessem eles e, tipo... por exemplo, ela foi escolhida, mas ela sente que a vida inteira ela teve que se moldar pelos pais adotivos dela. Porque tem essa coisa, né? Já que eles escolheram ela tem que ser, tipo, perfeita, ela não pode dar problema. Então, eles só querem ser escolhidos do jeito que eles são. E aí, quando eles encontram essa pessoa que é essa pessoa pra eles, tanto que eu vi muita gente criticando que, o livro é muito rápido, o casal se apaixona muito rápido. Eu discordo. Porque, primeiro, eu acho que a gente tem que analisar o background das pessoas. A gente tem que analisar de onde eles vieram. A gente tem que analisar o fato de que, pô, isso aqui não é um romancezinho onde os dois têm 22 anos, são, tipo, sei lá, estão começando um emprego novo, voltando à faculdade. Mano, olha o tanto de responsabilidade que esse povo tem, sabe? Tipo assim, ela acabou de ter um bebezinho recém-nascido que nem dela que é irmã dela. Ele tem um irmão de 15 anos que ele quer a guarda. A gente não tá falando de personagens que tem... E eu falo exatamente isso no meu vlog. A gente não tá falando de personagens que tem questões que normalmente pessoas de 24, 25 anos têm. A gente tá...
podem ter também, que pessoas da cidade podem sim engravidar, mas olha o peso dessas questões, olha o peso do background dele de ter vindo dessas casas. No caso do Orange, nunca ter sido adotado, do irmão dele também nunca ter sido adotado, do irmão dele nunca ter sido acolhido, principalmente, em todos os espaços que ele tava. Ela ter sido adotada, mas a que custo? Também tem as questões com a família dela. Então, a gente tem um romance onde, sim, os personagens, eles podem até se apaixonar rápido, mas não é rápido. A gente tem que levar em conta, tipo, de onde eles vieram. Faz sentido eles terem se apaixonado da velocidade que eles se apaixonaram. Faz sentido eles se apaixonaram da forma que eles se apaixonaram. Eles estavam morando juntos, vivendo juntos. E não vivendo juntos como adultos tentando ser adultos. Eles estavam vivendo juntos como adultos sendo obrigados a serem adultos muito mais velhos. Tipo, eles não estavam sendo obrigados. Tipo, sabe quando você tem aquele impulso que você tem que ser adulto? Nesse caso aqui, eles tinham que ser adultos com, tipo, 2 filhos e um menino de 15 anos. Quando que você vive de 25 vai ter um filho de 15 anos? Você não vai ter, a não ser que você engravidou com 10 anos. Então, tipo assim, a gente tem um background aqui que não é um background normal, não é um plano de fundo normal. Então é óbvio que eles vão se apaixonar de uma forma que não é padrão dos outros livros, não vai demorar o tempo que normalmente demora, porque o tempo pra eles passa de forma diferente, o tempo pra eles tem um peso diferente. Então, eu fiquei completamente obcecada com essa leitura. Eu amo a forma que essa autora escreve, eu amo a delicadeza que ela tem, como ela sempre deixa claro que ela quer trabalhar esses temas diferentes, ela sempre procura leitores sensíveis pra isso, então ela não faz de qualquer jeito, ela vai atrás, ela procura, ela pesquisa, ela lê, e ela realmente entrega um resultado que, como eu disse, eu não tenho essa vivência, então eu não sei dizer se é um resultado perfeito, impecável, é só uma pessoa que consegue, que passou por isso, vai conseguir me dizer se, né, essa vivência foi descrita da melhor forma possível, mas ela faz com tanta delicadeza, tanto cuidado, que tem uma tensão aqui. Tem uma vontade de fazer uma coisa que a gente não vê tanto por aí. E eu valorizo muito ela por isso, sabe? Quero muito ler o próximo dela, que é exatamente esse daqui, perto de você. Quero muito ler, talvez lerei esse ano ainda. Ele mesmo? Não, esse é a Culpa das Estrelas. Esse aqui. Não sei quais vão ser as questões que ela vai tratar nele, mas ela sempre traz questões diferentes e eu bato palma demais pra ela por isso, porque é assim que se faz. É assim que você traz um romance totalmente água com açúcar, totalmente delicioso, com hotes impecáveis, com um homão gostoso e no final das contas, ela traz um toque diferente, ela traz uma perspectiva diferente. Assim, palmas pra Hannah, porque Hannah Bonan Young, porque essa diva, ela entrega, tá? Ela entrega. Não, de verdade, tipo assim, eu tenho ficado cada vez mais apaixonada com o que ela se propõe pra gente, tá? Tipo assim, essa autora, ela realmente, ela tem se mostrado, pra mim, ela dessa leva nova de autoras, ela vem com tudo, tá? Tipo assim, essa autora, ela vem que vem. Minha próxima leitura depois desse, na verdade, começou sendo a minha última leitura. Só que aí chegou num ponto, era um livro muito grande, vai ser minha última leitura, vocês vão ver. Então chegou num ponto dele que eu tava, não cansada do livro, mas tipo assim, eu pensei, tipo, vou ler essa HQ aqui. Então a minha próxima leitura, que demorou 30 minutos, 40 talvez, foi Full Shift, que também estava na minha TBR desse ano. Gente, esse livro ganhou 2,5 estrelas. Eu queria muito ter gostado dele, tá? Muito de verdade. Talvez eu até diminua pra 2 estrelas dessa nota dele, talvez no final do ano. Porque no final do ano eu sempre faço um revisitamento nas minhas notas, né? Acontece. Mas enfim. Ele não chega lá. A sinopse desse livro, ela é muito simples. É uma personagem que ela vem de uma família de lobisomens e ela não consegue se transformar completamente. Então, tipo assim, ela não totalmente vira um lobo. Ela meio que vira uma coisa meio homem-lobo, sabe? E aí ela tem várias questões em relação a isso, porque todo mundo que ela conhece já se transformou. E ela não se transforma. Mas aí que tá, ela não quer se transformar. Ela não quer. Ela não queria ser lobisomem. Pra ela ser lobisomem é uma complicação. Ela queria ser humana. E aí, acontece que aparecem tipo uns caçadores, mas esses caçadores, eles de início, eles prometem, tipo, ter a cura pra licantropia. Então ela meio que vai atrás deles, quase num tom de, quero pegar informações, mas é um tom de se eles tiverem a cura, eu quero essa cura. E basicamente aqui vai ser uma jornada dessa personagem, dessa protagonista, que é uma menina muito novinha, acho que ela tem 15, 16 anos, onde vai ser uma jornada dela de autodescoberta e de entender da importância de você se autoaceitar. Tipo assim, de você, realmente, eu sou isso daqui e fechar nisso aí, que você é isso, ponto final e acabou. Então aqui a gente tem uma protagonista que ela é jovem, ela tem questões sim de uma protagonista jovem. Acabou a sinopse, tá, gente? Eu vou começar a falar a minha opinião. Mas ela é extremamente chata. Ela é chata, gente. Essa protagonista é chata. A HQ é linda. Ela tem essa estética meio HQs, meio, não vintage, mas sabe, tipo assim, história em quadrinho de super-herói. Tipo assim, ela tem essa cara meio assim, sabe? Então ela é linda, é uma HQ linda, isso não dá pra reclamar, ela realmente é muito bonita. Mas a história, falta muita coisa. Essa história, ela quase chega lá em todos... Na verdade, quase não. Ela não chega em lugar nenhum, a verdade é essa. O romance, eu achei completamente
qualquer coisa, e é um romance sáfico. Achei completamente qualquer coisa. Pra mim, o livro não desenvolve esse romance. As questões dela, pra mim, o que o livro faz melhor é desenvolver essa questão da autodescoberta. E da autodescoberta não, mas da autoaceitação. Eu acho que ele tem claramente uma metáfora aqui de você se aceitar do jeito que você é e você entender que você é do jeito que você é. Inclusive, tem até umas falas engraçadas, porque, tipo, na teoria, no mundo real, a gente teria isso em relação a você ser queer. Só que aqui no livro, ela sabe que ela é queer. Então, tipo assim, pra ela, a autoaceitação é ser lobisomem. Então, a gente tem... É uma metáfora muito clara, tanto que tem esses caçadores que eles quase querem levar esses lobos a aceitarem que o que eles são é errado, quase como se fosse um pecado. Então, você vê que tem ali uma metáfora muito clara, de fundo. Só que isso ele até que faz legal, ela tem uma jornada interessante de se entender, só que eu também acho essa jornada curta demais. Eu acho que é uma HQ muito curta. Eu acho que uma HQ, se você quer se propor a contar uma história, que é tipo um one shot, que vai só contar uma historinha pequenininha, essa história ela tem que ser concisa, ela tem que ter um início, meio e fim muito bem contado. Então, por exemplo, um exemplo pra vocês. Princesa e o Queijo Quente, que também é uma HQ que também é sáfica. Muito boa, os desenhos são lindos, a HQ ela se propõe a contar uma coisa, ela conta com início, meio e fim, e no final você se sente... Sabe quando você tem uma refeição e você não sente que você tá cheio, mas você sente que você tá satisfeito? Isso aqui eu não saí satisfeita disso aqui. Não saí. Foi uma refeição que não me deixou satisfeita. Então, Princesa Queijo Quente, ela se propõe a uma coisa e ela entrega essa coisa no final. Aqui eu sinto que essa HQ, ela se propõe a algo, e o algo que ela se propõe a entregar melhor, porque sim, às vezes a gente se propõe a entregar um romance, mas a gente entrega outras coisas. Nesse caso aqui, ela se propõe a entregar a autoaceitação. Ela entrega isso, mas ela podia entregar melhor. Se o que ela deveria entregar mais, ela entrega mais ou menos, todo o resto tá pior ainda. Então, tipo assim, o romance, muito qualquer coisa. A protagonista, muito qualquer coisa. Então aqui, você sai com, tipo assim, cara, pra essa HQ ter sido boa, ela deveria ter tido umas 100 páginas a mais. Tipo, de verdade. Então eu sinto que ela é muito curta, pro tanto que ela se propõe. Tipo, é aquela coisa, vale a pena? Vale, eu leria de novo, com toda certeza. Mas, tipo... Eu sei que é um investimento, é um negócio caro, e pode ser que pra você funcione, pode ser que pra mim não funcione tão bem também, pelo detalhe de que eu não sou mais adolescente. Então, se você pegou esse livro pra ler com a idade da protagonista, pode ser que ele fez muito mais sentido pra você. Só que pra mim, infelizmente, pô, não funcionou tanto, porque é uma coisa, é muito jovenzinho, mas além de ser muito jovenzinho, é muito chatinho também, a verdade é essa, sabe? Então eu sinto que não funcionou tão bem pra mim, sei lá, não comprei. Não fui comprada com essa coisa aqui, sabe? A verdade é essa. Tô triste com isso aqui, porque eu queria muito ter gostado, tava muito animado. Vocês viram, quem viu o vídeo de TBR viu que eu tava muito animada pra ler. E no final das contas me entregou mediocridade. Eu odeio quando vocês me entregam mediocridade. Eu tenho 2 livros esse mês que me entregaram mediocridade. Esse e Bonnie Cryer's Moon. Sabe? Tipo assim, eu detesto ir com expectativa e receber... Sabe, eu não quero ler, eu quero ler algo legal. E eu gosto de HQs, eu realmente gosto muito de HQs. Tipo, outra, é o Príncipe e a Costureira? É esse? É esse o Príncipe e a Costureira, o nome do livro? Nem lembro o nome do livro. Qual que é o nome do livro mesmo? Que também é uma HQ, que também maravilhosa. Início, meio, fim, entrega exatamente o que propõe e entrega mais do que se propõe. Então, tem como sim você fazer uma HQ que entrega exatamente... É o Príncipe e a Costureira. Olha só, ele vai virar um filme na Universal Pictures. Gente, tudo tá virando filme hoje em dia. Que é isso? Nossa, eu vou até animar. Eu vou até anotar isso daqui que eu tô pra fazer um vídeo aqui pro YouTube de livros que vão virar adaptação. Enfim, sabe? Tipo, tem como você fazer. E ele só não faz. E isso me frustra, o fato dele não fazer. E ele poderia ter conseguido, mas ele não consegue, infelizmente. E por último, a minha última leitura de fevereiro, que foi uma leitura surpreendente. Genuinamente surpreendente. Porque... eu não esperava dar a nota que eu dei pra ele. Eu não esperava gostar tanto desse livro quanto eu gostei dele, que foi Em Rota de Colisão. Eu não tava esperando. Gente, pode ser que foi o momento que eu li esse livro, que eu tava precisando de um livro mais 18, um livro quente, um livro hot, só pra eu desligar meu cérebro e só ter, sabe, tesão louco nas páginas. Eu sei que talvez tenha sido esse momento. Mas eu gostei desse livro. E eu não esperava, porque eu só vejo gente falando, tipo... Eu vejo gente falando bem desse livro? Vejo. Mas as pessoas que eu vejo falando bem desse livro não são as pessoas que leem o tipo de coisa que eu leio e que a gente tem gostos semelhantes. Então, na teoria, eu não esperava gostar tanto dele, porque as pessoas que eu vejo falando bem não são as pessoas que gostam do tipo de livro que eu gosto. Então, sabe, eu imaginava não curtir tanto assim. Só que eu gostei. Ele ganhou 3 estrelas e meia. Eu também falei a sinopse dele errada no vídeo que eu comprei ele. Não, que eu ganhei. Eu não sei. Esse eu não sei. Eu também não sei. Enfim. E eu não tava... Gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei... Foi inesperado, de verdade, pra mim foi inesperado, eu não esperava dessa nota pra ele, tá? Eu não esperava. Quando eu peguei pra ler ele, eu falei, pô, eu quero ler um livro, porque eu tinha lido Os Sinais de Amor, né? Sinais do Amor.
nunca sei se é de amor ou do amor, acho que é do amor. Eu tava tipo, eu quero ler um livro mais 18, hot, romancezinho bem leve. Eu queria uma coisa bem leve, gente, porque eu tinha lido muita fantasia, mesmo. E aí eu queria uma coisa bem bobinha, tipo assim, ler. Sabe aquele livro bobo? Aquele livro que passa com um salame na sua cabeça. Esse aqui é a definição de salame, tá? Isso aqui é um salame. Isso aqui é um salame de livro. Isso aqui passa na sua cabeça. Aquele lá tem uma reflexão. Esse tem reflexão nenhuma. Esse é o tipo assim, quando eu digo pra vocês variarem, é pra variar desse tipo de leitura aqui. Como eu disse, tá tudo bem você ter essa leitura aqui. Mas o legal é você variar dela. Mas tá tudo bem você ter ela, porque eu tive ela. E foi gostoso. Enfim, esse livro é um salame. Ele só vai passar no seu cérebro. Então eu parei aqui na frente da minha estante aqui, onde vocês exatamente vocês estão. Olhei pra minha estante e falei, de todos os livros que eu tenho aqui, qual o livro mais bobo que eu acho que eu tenho aqui? Ele piscou, ele inclusive fica aqui nesse buraco aqui, ó, do lado do Zoro. Ele piscou aqui e eu falei, é exatamente esse livro que eu preciso. Então eu peguei ele pra ler. Gente, aqui nesse livro a gente tem, eu também dei a sinopse, eu falei, né, que eu dei a sinopse dele errado. Eu dei a sinopse dele errado, acontece. Enfim, aqui a gente tem o Aiden e a Summer. A Summer, ela tá terminando a faculdade e ela quer fazer mestrado numa área muito específica, muito difícil de conseguir. E a orientadora dela fala que ela, tipo assim, ela tá com dificuldade de definir o tema do projeto dela. Ela é psicóloga, ela faz psicologia e ela quer ser psicóloga de esportes. Ela quer especificamente ser psicóloga das Olimpíadas, que é muito difícil. Então, pra ela conseguir esse programa, ela tem que ser uma das selecionadas, só tem uma vaga. Ela discute muito com a gente não vê ela discutindo, mas ela fala que é um debate. Qual vai ser, tipo assim, o esporte que elas vão avaliar. E a orientadora dela vira e fala, olha, eu acho que você... Eu acho não, ela afirma, porque ela é meio otária, ela é bem otária, essa orientadora dela. Vira e fala assim, você vai fazer de hockey. E aí ela vira e fala, eu não vou fazer de hockey. Tipo, no início a gente não entende por que ela detesta hockey, mas é um fato, a Samira detesta hockey. E aí ela fala, eu não vou fazer de hockey. Ela fala, ou você faz de hockey, ou eu paro de te orientar. Só que essa orientadora dela é, tipo... A taxa dela de aprovação pra esse projeto é, tipo, muito superior dos outros orientadores. Então, ela sabe que ela precisa continuar com essa orientadora. Ela precisa continuar sendo orientada dela. E aí, ela fala, pô, ferrou, eu vou ter que fazer com o hockey. Então, ela já tá de mau humor. Ela já tá estressada, ela não quer. Ao mesmo tempo, a gente tem o Aiden. O Aiden é capitão do time de hockey. O Aiden, ele é aquele clássica figura de capitão do time. Então, ele pega as responsabilidades pra ele. Se o time faz merda, ele fala que foi culpa dele. Ele é aquele clássica figura de capitão. Tipo assim, ele é um pai pra aqueles meninos. E aí, eles começam a fazer... Mano, eles fazem merda atrás de merda, até que eles dão uma festa gigantesca que a galera vem de outra faculdade e vandaliza a faculdade inteira. E aí eles olham e onde foi a festa? Exatamente, foi na casa do hockey. E aí o Aiden vira e fala, fui eu. A festa foi ideia minha. A festa não foi ideia dele. Só que ele vira e fala, tá, fui eu. Fui eu que fiz a festa. E aí, o cara vira e fala, tá bom então, você tem certeza que foi você que fez a festa? Ele fala, tenho certeza que foi a festa. O treinador claramente sabe que não foi ele. Mas ele fala, foi você então? Ele, foi eu. Ele, então perfeito, agora você tem observação. E quando você entra em observação, é basicamente, tipo, qualquer merda que você fizer... E ele tinha acabado de... Tipo, é o último ano dele. É o último ano dele e da Summer. Ele tinha acabado de assinar com um time de Toronto. Tipo, um time enorme. Se ele fizesse qualquer merda... ele ia perder o contrato dele. E além disso, eles iam ficar observando ele. Se ele, tipo, ele teria que fazer, tipo, trabalho comunitário. Ele teria que fazer alguma coisa, tipo, pela comunidade. E aí, o que acontece? O treinador olha e fala, então, essa menina aqui, ela procurou a gente pra fazer esse trabalho de psicologia dela. Ela precisa terminar, ela precisa entregar, tipo, essa proposta de mestrado. E eu quero que você seja a pessoa que vai trabalhar com ela. Tipo, é um trabalho que ela vai fazer várias perguntas pra ele e ele tem que responder. Tipo, eles têm que ter várias, tipo, análises juntos. E aí... ele vira e fala, o quê? Eu não quero. Tipo, eu não quero fazer isso. E a Laura fala, você não quer? Eu não quero fazer isso. Eles têm um primeiro momento ali de arranca-rabo, eles se detestam. E aí, no final das contas, ele percebe que a única opção que ele tem é a melhor opção que ele tem. Então, ele vai atrás dela com o rabinho entre as pernas, pede desculpa e, né, enfim, eles vão ter todo esse livro junto de análise. Só que acontece, chega na metade do livro, esse plot todo tá resolvido. Tipo assim, eles já terminaram a análise. E aí, eu peguei metade do livro e falei, ferrou. Porque eu já tinha lido opiniões sobre esse livro, falando que o livro ficava muito chato depois do meio. E que esse livro era só sexo. Então, eu sabia disso, eu fui consciente disso. Só que aí que tá. Eu tenho uma questão, gente, que é... as pessoas, elas não gostam de quando o livro, ele não tem um grande clímax. Então, quando o livro, por exemplo, ele só tem pequenas questões, as pessoas normalmente falam que o livro é chato. Porque a gente tá acostumado com essa programação do livro, que é, o casal tá... não sei o que, o casal se conhece, o casal vai ficando bem, não sei o que. Aí eles brigam, pá. Aí, tipo, nos últimos, não sei quantos capítulos, eles voltam. A gente tá acostumado com isso. Só que alguns livros, eles escolhem ir por outro caminho, que é esse daqui. Que é, o casal se conhece, o casal se conhece, então, ele faz isso aqui. Ele não faz. E aí o livro acaba. Ele faz, tipo, o casal se conhece, o casal tá bem, o casal discute, mas o casal volta a se falar.
não sei o que, o casal tá bem. O casal tem um problema sério, porque, sei lá, nesse caso aqui, ele claramente percebe que ele tá apaixonado. Ela fica, tipo, ela não tá pronta pra isso ainda. Mas eles voltam a conversar. Descem de novo, eles têm uma discussão, mas eles voltam a conversar. Acontece um BOzão, meu Deus, eles têm que se separar. Mas que BOzãozinho, que bobeira. Então, isso aqui pra mim é muito mais interessante de ler, porque eu sou a pessoa que gosta, eu não sou a pessoa que gosta de ler livros com grandes plots. Meu livro favorito é Pessoas Normais, onde eu só vou acompanhar duas pessoas. Então, tipo assim, eu gosto de ler livros onde a gente só acompanha os personagens. Então, por isso que eu não achei esse livro chato. Porque eu ia lendo ele, eu ia só ia achando gostosinho. Tipo, eu só ia achando uma experiência fofa. Podem me julgar, mas eu ia achando fofo. Tipo assim, o livro ia acontecendo, e as coisas iam acontecendo, e ele não tinha uma problemática enorme. Mas, tipo, eles discutiam, mas eles voltavam a se falar. E eles discutiam, e eles voltavam a se falar. Como a vida. Porque quando você tem um relacionamento, não sei se vocês têm um relacionamento, mas é exatamente assim. Você, às vezes, vai acordar numa terça-feira, achando que seu dia vai ser ótimo, e você vai brigar com a sua namorada no final do dia. Só que aí, no outro dia, vocês vão ficar bem, e tudo vai ficar bem, porque a vida é assim. Então, esse livro, pra mim, eu gosto muito mais de livro assim, do que livro onde, tipo assim, sei lá, os personagens estão bem, e aí chega no final do livro, ele escuta um negócio errado, que ele acha que ela falou, e aí eles ficam 30 capítulos sem se falar, porque ele entendeu errado um negócio que ela falou, e aí agora ele não confia mais nela. Que, inclusive, isso eu até esqueci de comentar, mas isso acontece em Encantamento Delicado, tá? Que, tipo, isso que fez pra mim ele perder uns pontos também. Inclusive, o 0,5 que ele tinha perdido inicialmente, porque ele tinha ficado com 4,5, foi por causa disso. Porque ele tem exatamente essa situação. Aquela clássica situação onde o protagonista passou o livro inteiro confiando na outra protagonista, e aí chega, acontece alguma coisa, aí de repente ele não confia mais nela. Por favor, eu li o livro inteiro você se apaixonando. Não vem com esse papo, não. Então, aqui não é assim. Acontecem coisas do dia a dia, situações. Principalmente quando os dois não estão no mesmo patamar. Ela não quer um relacionamento, ele já é diferente. Só que, tipo assim, mesmo eu gostando muito desse livro, eu ainda tenho críticas a ele. Óbvio que ele ganhou 3,5, porque eu só tô falando bem dele, né? Porque eu fiquei surpresa com o tanto que ele me divertiu. Mas ele também tem pontos negativos. Gente, ele é genérico. Tipo assim, ele não mudou a minha vida. Ele só foi um livro gostosinho de ler. Eu, no início, tanto que eu novamente, como eu li ele no Reading Vlog, se vocês quiserem mais opiniões, sexta-feira deve sair esse vídeo. Como eu disse, ele é um livro. Quando eu comecei a ler ele, eu comecei a perceber várias semelhanças dele com Off Campus. Principalmente porque aqui a gente tem 4 personagens masculinos principais, que são 4 jogadores de hóquei, que são 4 personagens, no caso 8, porque tem esses daqui e os de Off Campus, que eu tô apontando pra cima porque o meu Off Campus fica um pouquinho em cima, que são muito parecidos. Então aqui a gente tem esse Aiden, que é o capitão do time, que é esse cara responsável, que é igualzinho o Garrett. No início, tipo, a gente tem um cara aqui que chama Dylan, que é mulherengo, que não leva nada a sério, que só pensa em sexo, que é igualzinho o Dean. A gente tem um cara fofo, querido, que é legal com as mulheres, que é, tipo, bobão, que é muito parecido com o Tucker. A gente tem um outro cara que é o Eli, que é, tipo, o melhor amigo do Garrett. Logan. Então, tipo, no início do livro, você vê várias semelhanças. Inclusive, tem cenas muito parecidas com Off Campus. Então, no início, eu tava bem incomodada com isso. Tipo assim, isso realmente tava me incomodando. Só que... E eu falo isso no livro, inclusive. Só que, do meio pro final, o livro ganha outra perspectiva. Os personagens que antes eram tão parecidos, eles se diferenciam. Então, por exemplo, esse cara que eu falei que era muito bobão, muito bonzinho, ele não é igual o Tucker. Porque ele é realmente muito bonzinho. O Tucker, ele tinha essa coisa meio paizão deles. Esse camarada, ele só é muito querido. Tipo, ele é muito querido, ele acredita nas mulheres. Tipo, tem uma cena onde ele tá sofrendo por uma menina, ouvindo folclore da Taylor Swift e vendo filme de romance. Sabe, ele só é sensível. O Dean, que é o cara que era o Dean, inclusive, ele tem várias falas muito problemáticas em Off Campus. Ele é muito machista. Esse Dylan, ele o cara é tipo, realmente, ele só pensa em sexo e beber, e talvez ele seja alcoólatra. Mas, tipo assim, ele não tem aquele peso, ele não tem aquelas falas que o Dean tem. Então, isso aqui, tipo, com o tempo, por exemplo, o Eli, ele não tem nada a ver com o Logan, na verdade. O Eli é super sério, inclusive o Eli é mais sério que o Aiden. Então, com o tempo, você vai percebendo que esses personagens, eles até poderiam parecer com Off Campus, mas eles não têm nada a ver com Off Campus. Tipo, eles têm a ver. Tipo, a premissa é parecida. Então, se você gostou de Off Campus, você vai gostar desse livro aqui. Porque são 4 jogadores de hóqueis, que são mais ou menos parecidos, e em cada livro você vai acompanhar cada um deles. Então, se você gostou de Off Campus, isso aqui é pra você. Só que isso aqui também é pras pessoas que leram Off Campus e ficaram um pouco incomodadas com alguns comentários, ou que nunca leram Off Campus porque achavam demais. Porque esse aqui é Off Campus escrito em 2024, porque esse livro é de 2024. É Off Campus escrito numa lente mais atual, porque se eu não me engano, Off Campus é de 2018, 16, por aí. Então é um livro mais antigo. Então, algumas falas que eram ditas eram mais aceitáveis. Hoje em dia elas não são tão aceitáveis assim. Então, esse livro aqui é como se fosse Off Campus, só que pra hoje. Então, a gente tem situações aqui que o Dean, por exemplo, nunca faria. Só que o Dylan faz. O Dylan é patinador artístico.
Então, tipo, toda vez antes de um jogo começar, ele faz uma apresentação de patinação artística. O Dean faria isso? Não, porque ele ia falar que você é crush de mulherzinha. Então, tipo assim, a gente tem uns contrapontos que são interessantes. Mas mesmo assim, eu ainda acho que a autora, eu acho que ela se perde um pouco na construção dos personagens. Porque, por exemplo, ela tem toda essa falação no livro, eu acho que ela não constrói muito bem esses dois. Eu acho que os outros ela vai construir melhor. Mas eu acho que esses dois aqui, ela tava meio perdida com eles. Porque a Summer é essa personagem super focada. Ela, tipo, quando ela tinha 8 anos, ela decidiu que ela queria fazer até os 40. Então a gente tem uma personagem que é aquela clássica personagem que gosta de estudar, que não tem tempo para namoro, que não sei o que já decidiu que quando ela tiver não sei quantos anos ela vai casar com um contador, porque o contador vai dar uma vida tranquila pra ela. Ela já decidiu. Ela odeia jogadores de hockey, ela nunca vai se envolver com um jogador de hockey e não sei o que. A gente tem o Aiden. O Aiden, ele é construído como esse personagem que a construção dele é meio confusa. Porque no início a gente tem ele, tipo, na cama com a menina, super despreocupado. Só que ao mesmo tempo, no outro capítulo, ele é completamente preocupado. Inclusive, todo o plot dele é ele não conseguir achar equilíbrio na vida dele. Porque ele só joga hockey. Tudo que ele faz é jogar hockey. Só que eu entendo o que a autora queria passar, que era uma mensagem tipo assim, ele tinha que achar equilíbrio, e o equilíbrio que ele achou era encontrar a Summer. Tipo, quando eles começam a ficar juntos, ele realmente começa a parar de só jogar, ele começa a fazer outras coisas. Só que ao mesmo tempo, tipo, a autora coloca a Summer pra dar um esporro nele uma hora, tipo assim, nossa, porque você não tem equilíbrio nenhum com a sua vida. A Summer que não sai em uma festa, tudo que ela faz é estudar, ela nunca teve um namorado, ela teve namorados, mas tipo assim, ela nunca faz nada, tudo que ela faz é estudar. Então, tipo assim, parece que a autora, não acredito que eles vão voltar a cortar a grama agora. Eles tiveram a pausa do almoço e eu não fui rápido o suficiente, eu não acredito! Então, tipo assim, eu acho que ela tinha intenções legais com esses personagens e fazer eles realmente serem subvertivos. Só que eu acho que ela peca, tipo, sei lá, dando a entender às vezes que ele é meio jogado, sendo que ele é um cara super, tipo, sério, leva as coisas a sério e tudo mais. E quando ela tenta fazer a Summer, dá uma lição de moral nele, sendo que a Summer é completamente séria. Então, tipo assim, é aquela coisa. É um livro bom? É um livro legal, é um livro que eu gostei, é um livro rapidinho de ler, tem bastante... Tipo assim, eu até achei, inclusive, que ia ter mais cenas de hot, tem menos do que eu achei, porque do jeito que o pessoal falava, a gente achei que ia ser, tipo, só cena de hot. Tem bastante cena de hot, mas eu achei... Esperava mais. Porque do jeito que o povo falava, gente, o povo falava que era só isso. Então, tipo assim... Tipo, ele tem suas coisas, mas eu acho que o que fez eu gostar tanto desse livro foi o protagonista dele. Gente, esse protagonista... Eu tô pra fazer um vídeo pro TikTok sobre isso. Mas esse protagonista... Ele entra numa classificação de protagonistas que eu sou meio que apaixonada. Que é homens que são completamente apaixonados pelas personagens femininas. Mas, tipo, não é que eles são apaixonados... Tipo, eles são loucos por elas. Eles são, tipo assim... Sabe aquele he falls... Tipo, ele se apaixona primeiro? Ele se apaixona primeiro e mais forte. Tipo, gente, os homens aqui, eles são, tipo assim... O Aiden, ele é, tipo... Ela demora muito a perceber que ela tá gostando dele. Gente, na página 30, ele já tá, tipo assim... eu ouvi a risada dela. Nossa, eu quero fazer ela rir pra sempre, porque eu amei esse som. Tipo assim, ele entra, pra mim, numa categoria de homens que são homens. Tipo, eles são obcecados, eles são apaixonados, eles fariam tudo, qualquer coisa e um pouco mais pela protagonista. Tipo... E um pouquinho muito mais. Então, tipo assim, vá pra esse livro sabendo que esse homem vai ser obcecado, apaixonado, louco, insano. Ele faria qualquer coisa, ele faria tudo por ela. E é aí que ele me ganha. Porque eu sinto que os caras já ficam... Falta um pouquinho isso neles. Porque tá tudo bem você ser esse jogador de hóquei super hétero, não sei o quê, mas você tem que ser obcecado. E esse cara é obcecado. E é nisso que esse livro me ganhou. Porque esse cara é obcecado. Senão ele teria sido uma leitura, tipo, 3 estrelas, 2,5. Porque... Tipo, ele é, na verdade, 3,75. No Fable, eu vou dar 3,75 pra ele. Porque ele não chega a ser 4, porque ele não tem esse uau, mas ele é mais que 3,5. Então, ele é 3,75, na verdade. Então, tipo assim, esse cara, ele é obcecado, ele é apaixonado. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que era isso que faltava. A gente precisa de mais caras assim. Porque se for pra eu ler um romance totalmente hétero, porque você olha pra isso aqui e fala, uau, muito hétero. Minha irmã, gente, ela viu, eu tava lendo esse livro no dia do aniversário do meu pai. Eu cheguei na casa da minha mãe, e minha irmã olhou pra mim, tipo assim... Esse é o livro mais hétero que eu já vi você lendo. E eu fiquei, tipo assim, não, eu já li mais coisa mais hétero que isso. Mas ela ficou, tipo assim, por que você tá lendo isso? Eu falei, tipo, por quê? Porque esse homem é apaixonado. Esse homem faz tudo valer a pena. Esse homem, ele é louco por ela, louco, apaixonado, insano. Gente, e tem que ser assim. E tem que ser assim. E digo mais, e tem que ser assim. Enfim. É isso. Essa foi a minha última leitura. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras desse mês. Foram 5 leituras que foram interessantes. Não teve nada muito ruim, não teve nada horroroso. Até Full Shift, tipo assim, ganhou 2,5 estrelas, mas é uma leitura legal, uma leitura que eu não falaria, nossa, horrorosa, não leia. É só realmente porque HQs são mais caras e se você fizer esse investimento, talvez você não curta muito. Mas enfim, mesmo assim não é uma leitura ruim. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Vou pedir pra você curtir esse vídeo se você curtiu as minhas leituras, pedir pra você fazer o comentário obrigatório, né, pra você comentar quais livros você leu, ou pra você comentar qualquer coisa
que tá no seu coração, sabe? Quanto mais vocês comentam, mais eu gosto de ver vocês comentando. Comenta aqui se você queria ler algum desses livros, se eu te deixei com vontade de ler algum desses livros, se eu tirei sua vontade de ler algum desses livros, me conta aqui nos comentários que eu adoro ver a opinião e o ponto de vista de vocês. Se você tá pelo seu celular ou pelo seu tablet, quando você descer, depois que você comentar e você passar pro lado, vai ter a opção de hypar esse vídeo. Hype esse vídeo pra ele chegar pra mais pessoas e pra mais gente chegar aqui no canal, porque outra forma de você divulgar, né, pro YouTube entender que mais gente gostou disso daqui, além do comentário, é também o hype. Se você acabou de chegar nesse canal, prazer, eu sou a Toti, né, eu só dei prazer agora, e você não é inscrito, se inscreva. Se você não tiver gostado desse vídeo, tem outros que eu tenho certeza que você vai gostar. Talvez você goste desse vídeo, porque sou eu falando de livros, né, e esse canal, na teoria, ele é de livros. Então esse aqui é o vídeo pra quem gosta de livro. Eles estão voltando a cortar grama, então eu vou ser rápida. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, manda pra aquela pessoa que gosta de vídeo de resenha, curte esse vídeo, compartilha, comenta, faz tudo que você tem que fazer, que só volta a cortar. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!